permaneci, o teu olhar me consumia. Eu sou todo teu, me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumia. Eu sou todo teu, fogo em teus olhos, fez eu me apaixonar. Ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha.
esperar. Religa a tua vida em mim, tua vida em mim. Desperta, tu que dormes na escuridão, vem ouvir as trombetas de Sião. Proclama que Jesus voltando está, que o seu reino não findará, que o Cordeiro é o leão que no trono está. Proclama que Jesus voltando está, que o seu reino não findará, que o Cordeiro é o leão que no trono está. Escuta, povo meu, sou a promessa das nações. Vou levantar você para ser a minha voz e ser as minhas mãos. E hoje nessa geração te escolhi, és meu. Profetiza isso, vai. Escuta, povo meu, Seja a voz de Deus. sou a promessa das nações. Vou levantar você para ser a minha voz e ser as minhas mãos. E hoje nessa geração te escolhi, és meu, és meu. Deus amado, nós somos a geração que o Senhor tem sonhado desde toda a eternidade. Temos buscado o teu coração como afinco, temos buscado o teu coração como verdade. João capítulo 4, 23 diz que o Senhor é Espírito e busca adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. Deus, aqui está uma geração que o adora em Espírito e em verdade. Nós te adoramos, Senhor, em Espírito e em verdade. A nossa luta, Deus, para sermos santos, tem sangrado nossa carne. E nós declaramos nessa noite, Deus, que ouviremos a tua voz, que adotaremos esta ordem para nós, de sermos a tua geração, que levantará uma geração inteira para te adorar em Espírito e em verdade, proclamando: vem, vem Deus, vem Deus. Por isso nesta noite nós declaramos sobre esta terra, sobre o Brasil e sobre o mundo: desperta tu que dormes, desperta tu que dormes, desperta tu que dormes. Jesus Cristo, o Senhor, está voltando como um leão que ruge. Ele que é o Cordeiro vem se assentar sobre o seu trono nesta geração, para que se levante por toda a eternidade a nova Jerusalém, que se une à igreja militante e sermos um só com o Senhor para toda a eternidade. Te escolhi, és meu, te escolhi, és meu, te escolhi, és meu.
O Senhor não precisa mais esperar, Deus, por uma geração. Nós somos a tua geração, Deus. Nós somos a tua geração. Escute a voz de Deus para você nesta noite. Vou avivar o teu coração cansado de esperar. Desperta, é tempo de lutar. Canta. Desperta. Dê uma salva de palmas a Jesus. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Conexão Online. Um papo reto entre eu, você e Deus. Amém? Essa noite nós estamos aqui com uma convidada muito especial. Boa noite, Luana. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Bom. A Luana, para quem ainda não conhece, ela é 12 da Camila Santos, líder da equipe Kairos. Amém? Bom, para que nós possamos, então, começar a nossa conexão essa noite, eu convido você, nesse momento, a entrar na presença de Deus, que nesse momento você que está nos assistindo, possa colocar a mão no seu coração, fechar os seus olhos, que eu quero orar com você. Amém? Senhor Deus, ó Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelas nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Deus, porque nós reconhecemos o quanto o Senhor é maravilhoso sobre nós, o quanto o Senhor é bondoso. Senhor Deus, nós estamos aqui, ó Pai, porque nós te amamos. Em nome de Jesus. Senhor Deus, eu apresento diante do Senhor nesse momento, conexão essa noite. Cada vida, ó Pai, que está nos assistindo. Senhor Deus, que nesse momento, tudo aquilo, ó Pai, que for falado, tudo aquilo que for pregado aqui, Deus, o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa vir trabalhar em cada vida, em cada coração. Que esse conexão, ó Pai, possa, Deus, de encontro com cada coração, em nome de Jesus. Desde já, ó Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por mais uma oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Bom, como toda conexão, nós sempre falamos de um tema, algo que Deus ele vem falando aos nossos corações. E o tema dessa noite nós iremos falar sobre despertar. E eu pergunto para você essa noite: você precisa despertar em algo na sua vida? Você precisa acordar em algo na sua vida? Luana, diante desse tema dessa noite, nós sempre trabalhamos uma passagem, algo bíblico que nós trazemos para que as pessoas de casa ela possam entender uma história e essa história ela se conecte com a sua, assim como a sua e que de repente uma pessoa que está nos assistindo essa noite. E hoje nós iremos falar de quem, Luana? A gente vai falar de Jairo, Ele era o chefe da sinagoga e a filha dele estava, não estava muito bem, ela estava morrendo e ele viu a única chance, a única oportunidade que ele tinha era procurar Jesus, porque ele sabia que Jesus ia curar e salvar a vida dele, da filha dele. Amém. Bom, essa passagem ela está no livro de Marcos, ali no início ali do capítulo 5, começa a falar sobre a ressurreição da filha de Jairo. É uma passagem muito forte, aonde um pai, no momento onde ele vê essa filha no leito de morte, onde essa filha ela está muito doente, naquele momento, Jairo, ele vai atrás de Jesus, porque ele quer receber, ele quer alcançar essa bênção através de Jesus para vir curar a filha, E Luana, e Jairo, ele sai ali em encontro de Jesus. Isso, ele sai, ele vai atrás de Jesus para que ele pudesse estar curando a filha dele. Aí ele chega e Jesus fala que para que Jesus colocasse as mãos dele na filhinha. Ele sabia que só o toque de Jesus já curava a filha dele, já era o suficiente. Então ele pediu para que Jesus fosse até a casa dele, para que ele pudesse curar a filha dele. E Jesus foi.
ele foi até a casa de Jairo. Amém. Então Jairo, ele em nenhum momento ele pensou o que iria acontecer. Ele queria alcançar esse milagre. Ele queria que Jesus ele viesse e tocasse a filha dele, e a filha dele fosse curada. Então Jairo ele se prostrou ali aos pés de Jesus, e aquilo chamou a atenção de Jesus. E Jesus ele foi para a casa de Jairo. E chegando à casa de Jairo, Jesus ele encontrou uma multidão de gente, né, várias pessoas, e entre essas pessoas estavam algumas pessoas que trabalhavam na casa do chefe, né, de Jairo. Chegou e falou para ele: a sua filha já morreu, ela não está mais viva. E Jesus falou: não, ela não morreu, ela só dorme, ela só está dormindo. E as pessoas em volta começaram a rir, começaram a debochar de Jesus, porque eles viram a menininha morta, não acreditou, achou que era um momento de mentira, não era verdade. E Jesus ele falou que ela estava dormindo. Na verdade, ali naquele momento as pessoas ela morreu, né? Então ali Jesus olhou para Jairo, ele falou o que para Jairo? No momento que aquelas pessoas estavam ali, de repente não acreditavam, né? Porque não, ela já está morta, mas era Jesus que estava ali, né? E Jesus ele virou para Jairo e ele falou o que para Jairo? Ela não está morta, ela está dormindo. E nisso que o povo, né, as pessoas começaram a rir, porque, né, viram ela morta, então não acreditaram. Mas Jesus ele tinha certeza que ele ia curar ela e ela ia acordar. Amém. Então naquele momento Jesus olhou para Jairo e falou assim: somente creia, tenha fé. E por muitas das vezes, assim como essa história, né, onde um pai que entra em desespero, aflito por conta da filha doente, ele sabe aonde ele precisava ir, ele foi de encontro a Jesus, ele se prostrou aos pés de Jesus, e naquele momento ele clamou para que Jesus fosse até a casa dele. E chegando lá na casa dele, Jesus ele foi direto, né, aonde estava aquela menina. Então naquele momento ali as pessoas desacreditando que talvez a filha pudesse novamente viver, Jesus ele foi e pediu que ela se levantasse. Isso, exatamente. E ali naquele momento o grande milagre aconteceu. Sim, ela levantou, ela viveu novamente. Ela foi tocada por Deus, né, por Jesus, e ela viveu. Amém. Essa noite o tema da nossa palavra fala despertar. E diante dessa palavra a gente traz uma reflexão em relação à filha de Jairo. Aquela menina que estava ali, né? A Bíblia não relata o que ela tinha, mas o que nós sabemos é que ela estava muito doente e que as pessoas já acreditavam que ela já havia morrido. E Jesus, né, só Ele tem esse poder entre a vida e a morte. Mas por muitas das vezes nas nossas vidas nós estamos em um momento que nós nos deparamos ali como aquela menina, né? Aquela menina que dormia e que ela foi, a partir do momento que ela foi tocada por Jesus, ela foi curada. E ela de morta voltou a viver. Amém? Bom, essa noite o tema desse conexão é um tema muito interessante, porque quando nós falamos de despertar, nós pensamos assim: do que nós temos que acordar nessa vida? Né? Onde que nós estamos? Nós estamos dormindo diante das situações que nós estamos vivendo? Luana, diante dessa palavra, é uma palavra curta, mas é algo que é muito forte, porque ali fala de um dos milagres de Jesus, né? A ressurreição da filha de Jairo. Você se conecta com essa história? Sim. Na parte que ele fala que ela não morreu, ela está dormindo, foi uma coisa que eu vivi muito na minha adolescência. Como eu vivia uma adolescência de uma criação difícil, em vez de eu viver, eu dormia. Eu passava o tempo todo dormindo. Eu acordava meio-dia, eu comia, voltava a dormir, acordava e ia dormir de novo, porque eu não tinha motivo para estar acordada, não tinha motivo de viver. Então eu procurava refúgio para dormir. Então você se conecta com essa história da filha de Jairo. Sim, sim.
Então, Lu, para que a gente possa entrar no seu testemunho. Nós sabemos que toda conexão, nós trazemos aí, sim, um momento ali de palavra, um momento onde nós falamos da palavra de Deus, aquilo que Jesus tem feito através das nossas vidas. E nesse momento, diante dessa palavra, você se conectando com essa história, com essa passagem, onde Deus ele veio, ele falou ao seu coração em relação a isso. Então eu quero que nesse momento você comece a contar o seu testemunho de vida. Amém? Amém. Então, desde criança, a minha criação foi meio complicada, porque a minha mãe ela não gostava de como eu era, porque eu era gordinha. Ela não me aceitava. Ela queria que eu fosse uma criança padrão, vamos dizer assim, magrinha. E eu nunca fui magrinha, até hoje eu não sou. E aí ela falava palavras terríveis, tipo, eu nunca vou receber um amor de alguém, porque sou gorda. Então isso mexeu muito comigo. Ô Lu, você foi criada pelo seu pai e pela sua mãe. Isso. Pelo seu pai e pela sua mãe. E aí, assim que você começou a ter esse entendimento, você tinha quantos anos? Dessa forma, como a sua mãe não te aceitava, pela forma com que você era? Eu tinha uns 7, 8 anos, quando a minha mãe e ainda meu pai estavam morando junto. Eles não tinham se separado ainda. Então, era um momento onde eu acho que minha mãe, para atacar o meu pai, ela me atacava, né? Porque ela queria chamar a atenção dele, e uma das maneiras de chamar a atenção do meu pai é me atingindo, porque eu sou a filhinha do papai. Ele cuida de mim, me protege, faz tudo que foi ao alcance dele para mim ficar bem. E aí, depois de um bom tempo, eles perceberam que não estava bem, não estava legal, e resolveram se separar de uma vez. Eles já tinham se separado na primeira vez, mas eles não deram certo, acabaram voltando. E aí, nessa segunda vez, eles se separaram. E foi um momento onde eu me isolei, e foi um momento muito difícil para mim. Ô Lu, e quantos anos você tinha quando eles vieram se separar pela segunda vez? Eu tinha 10 anos, eu era bem pequenininha, e aí foi quando eles resolveram se separar, e a minha mãe foi morar em Cascavel, e eu fiquei morando com meu pai, a minha avó e meu avô, né? Eu não tenho o que reclamar da criação deles, eles sempre cuidaram muito bem de mim, mas aquilo mexeu muito comigo. Querendo ou não, ela era minha mãe, e eu precisava da minha mãe, mas ela não podia estar, ela não decidiu estar, então ela decidiu ir embora. Então, como criança, eu não podia fazer nada. E com esse sentimento de abandono, eu me fechei para todo mundo. Eu não conversava, não fazia amizade. Na escola, como eu tinha medo, muito medo de ser zoada, eu não fazia amizade, né? Eu não envolvia com as pessoas, eu me isolava para que isso não acontecesse. E mesmo quando eu fazia isso, né, me isolava, ainda assim tinha zoação, tinha bullying, tinha as coisas mais terríveis. Você essa noite que está escutando, ouvindo esse testemunho da Luana. Hoje eu conheço a Luana, mas de repente quando a Luana chegou aqui na igreja, aquela menininha, né, quietinha, e ela passou por muitas situações difíceis, e por muitas das vezes muitos de nós passamos sim por situações difíceis. Algo que ela, né, começou a falar ali, que ela se deparou e ela se identificou com a história dessa menina, porque chegou um momento da vida dela, né, Luana, conforme as coisas vinham acontecendo, ela começou a passar as dificuldades, as dores. Lu, mas eu quero voltar um pouquinho. Ali no primeiro momento, quando Jairo, ele foi atrás de Jesus, né?
ele foi atrás de Jesus, falou assim: não, eu preciso trazer Jesus até minha filha. Nesse primeiro momento, tem algo assim no seu testemunho que você se identifica? Sim, o meu pai, mesmo ele não sendo um cristão, ele sempre acreditou muito em Deus. Ele sempre falava para mim: filha, procura mais Deus, vai numa igreja, faz alguma coisa. E eu sempre não escutava, eu achava que era perca de tempo, eu não acreditava. Eu achava que aquilo não era para mim, né? E muitas vezes eu fingia que ouvia, né? Eu só por educação eu respondia, mas até então era difícil para mim até acreditar em Deus. Eu não tinha um encontro com Deus, eu não tinha uma vida com Deus. Então, como acreditar em algo, acreditar em alguma coisa, se eu nunca tive aquilo, né? Eu não tive isso. Então, era muito difícil para mim acreditar em Deus. Então, dentro do seu lar, a única pessoa que falava para você de Jesus ou falava questão de Deus, de ter fé, era só em relação ao seu pai. Isso. Meu pai falava, minhas tias também. Só que eu nunca ouvia. Tipo, eu achava que era bobeira, perca de tempo, uma coisa que não vai dar certo, deixa para lá. Então, naquele momento ali que teve a separação dos seus pais, que você se isolou totalmente. Isso. E você lembra, assim, quando você se isolou, quais eram os sentimentos que você tinha? Então, naquela época, entre os 13 e 14 anos, foi quando eu me isolei demais. Eu não falava com ninguém. Mesmo que eu tivesse alguns amigos na escola, eu só tinha por motivos de estudos, né? Eu queria alguém que estivesse lá para me ajudar em alguma área da escola. Então, eu não conversava, eu não fazia nada. E, nesse momento, eu era muito insegura, muito ansiosa, muito tímida. Eu não conseguia fazer nada daquilo que eu acredito que eu consiga, sabe? Tipo, hoje eu consigo fazer tantas coisas que antigamente eu nunca imaginei conseguir. Então, o medo me parava. Eu não conseguia viver uma vida, eu não conseguia fazer algo, eu não conseguia atravessar esse caminho que Deus desenhou para mim, escreveu para mim. Eu ficava parada esperando a vida acabar, porque era isso que eu vivia. Eu só queria que tudo acabasse, porque né? Não estou fazendo nada. Por muitas das vezes, nós nos sentimos assim, como a Luana, quando nós não conhecemos a Jesus. Porque nós não temos perspectiva de vida, porque os medos falam mais alto, porque as situações difíceis, elas chegam nas nossas vidas onde nos paralisam. Muitas das vezes ali, Luana, você de repente se sentia como aquela menina que estava morta. E muitas pessoas estão assim, espiritualmente, por situações que estão vivendo dentro dos seus lares. Muitas pessoas hoje sentem mortas, sem sentido nenhum de viver, por conta de tudo aquilo que viveu. Mas, no decorrer, o que aconteceu? Conta para nós. Depois você passou ali naquele momento ali da escola, da adolescência. Então, depois desse momento, depois de um bom momento, foi quando eu fiz 18 anos, entrei na faculdade. Nessa trajetória dos 13 até os 18, eu fui mudando, eu melhorei um pouquinho o meu interior, então eu já conseguia me soltar um pouco mais, mas não o suficiente para que eu conversasse e quebrasse barreiras. Quando eu cheguei na faculdade, eu estudei, conheci a Lidiane, onde a gente também não fez amizade nenhuma, eu não fazia amizade com ninguém. Eu entrava na faculdade quieta e saía calada. E aí a gente só se conheceu na faculdade. Aí, um tempo atrás, ela me mandou a solicitação no Facebook, eu aceitei e postei no Face uma postagem que falava que eu estava estacionada numa vida sem nada, uma vida que eu não vivia, que eu queria mudança, eu queria melhorar. E com isso ela comentou: olha, se você quer mudar de vida, se você quer sair disso,
tem o Arena Jovem, tem um negócio aí que vai te ajudar bastante. E aí foi quando eu fui pela primeira vez no Arena. Amém. Mas Lu, deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse período que até você fazer essa postagem, né, onde tinha uma pessoa ali conectada, uma pessoa que já conhecia Jesus, e aquela pessoa, ela ficou atenta nas tuas palavras, porque você se expressou de uma forma que você estava pedindo socorro. Era uma forma de pedir socorro. Mas fala para mim, nesse período, como que foi em relação à sua mãe? Depois de tudo isso, depois da separação, o seu relacionamento com ela, o relacionamento com seu pai? Então, nesse período, como ela vivia longe, ela vivia em Cascavel, então eu me acostumei a não ter a minha mãe. Então, para mim era normal não ter a presença dela, então nem sentia tanta mais falta assim, né? Eu sentia, mas bem pouquinho, porque eu já me acostumei a não ter ela na minha vida. E com isso eu coloquei essa carência, né? Essa carência em pessoas, em relacionamentos. Por muitas vezes eu aceitei muito menos do que eu merecia, por insegurança, medo e por achar que eu não era merecedora, né? Eu aceitava relacionamentos abusivos que eram terríveis, e aquilo ia cada vez mais acabando com a minha autoestima e fazendo com que eu me sentisse um nada. E sempre assim como a história da Luana, quantas pessoas já não passaram por situações parecidas? Famílias destruídas, casamentos destruídos, famílias que os filhos perdem a razão de viver, muitas das vezes entram em depressões, onde de repente se imagina ali no fundo do poço. Mas a Luana, mesmo diante de todas essas dores que ela viveu, ela não poderia imaginar aquilo que Jesus estava prestes a fazer na vida dela. Porque a partir do momento que nós conhecemos Jesus, nós temos outra perspectiva de vida. Nós nascemos de novo. E a Luana ainda ela não tinha isso, né, Lu? não, ainda não. Eu não tinha o amor de Deus para entender o que era amor de verdade. Então, qualquer amorzinho que me desse, eu aceitava e achava aquilo maravilhoso. Qualquer migalha eu aceitava, porque era um amor que eu não conhecia. Então eu aceitava, porque eu não tinha entendimento do que era amor, não sabia qual era o amor de Deus, né? Eu não sabia qual era o amor de Deus, e aí qualquer migalha eu aceitava, e foi muitos anos assim, né? Aceitando migalhas das pessoas, porque eu não acreditava e nem entendia que eu sou filha de Deus e mereço um amor sincero, porque Deus, Ele dá um amor sincero para as pessoas. É um amor verdadeiro, é uma paixão, é um sentimento de força, é algo que só Deus pode dar. E você aceitar menos do que isso das pessoas é uma injustiça muito grande que você faz com Deus e com você mesma. Ô Lu, diante da Luana, antes de fazer essa postagem no Facebook, onde uma amiga, né, olhou ali, comentou, falando que queria te mostrar algo novo. Até esse momento, como que você descreve quem era a Luana? Diante de tudo aquilo que você viveu até o dia dessa postagem. Eu era isolada, depressiva, triste, não tinha amizade. Era muito difícil para mim sair da minha zona de conforto. E eu tenho um álbum que eu tirei na época da escola, onde tudo em mim era triste. Você olhava para aquela pessoa e via uma tristeza enorme. E
era um momento muito ruim, e eu falo que naquele momento eu enxergava as coisas tudo cinza, sabe? Tipo, não tinha cor, não tinha brilho. E aí, tipo, eu vivia só comendo, dormindo, porque como eu não tinha um conforto de Deus em minha vida, né, um amor de Deus na minha vida, eu achava o conforto em comer. Eu comia, eu dormia e só fazia isso. Minha vida era essa. E era uma coisa bem triste, porque mesmo que as pessoas percebessem que eu estava mal, elas não faziam nada. Elas achavam que esse comportamento era meu, eu era assim. E por muitas vezes a gente vê pessoas tristes, pessoas depressivas, que precisam de ajuda, e a gente não faz nada. A gente não estende uma mão, a gente não dá uma palavra para ela. A gente deixa ela passar e seguir a vida dela, porque a pessoa é assim, não tem nada de diferente nela. Mas tem sim, a pessoa ela está sofrendo e ela precisa de uma ajuda. E nosso papel de cristão é ajudar essa pessoa, é estender a mão para ela e trazer ela a conhecer a verdadeira felicidade, que só Deus pode dar. No nosso Conexão, nós sempre abordamos e trazemos testemunhos de vida para que você que esteja assistindo venha se conectar com a história da pessoa que está aqui desse lado. Porque nós estarmos aqui e falar daquilo que nós éramos, né, Luana? E depois falar da transformação que Jesus fez nas nossas vidas, nós entendemos o quê? Que Ele tem o poder de mudar todas as situações. De repente você hoje se sente sem nada, depressivo, sem perspectiva de vida, assim como a história da Luana. Deixa eu falar algo para você essa noite. Jesus, Ele te ama. Ele ama cada um de nós. E nós somos filhos do Pai. E por muitas das vezes nós não sabemos, né, Luana? Nós não sabemos como fazer quando nós passamos por uma situação assim. Você que viveu uma situação de depressão, você sabia como sair daquilo? Você sabia que de repente você passando ali por aquele momento de solidão, de dor, de tristeza, você sabia como você saía daquilo se de repente você não tivesse colocado ali uma postagem no Facebook e uma pessoa cristã, né, a pessoa ali que conhecia Jesus, tivesse falado com você da forma que falou? Na verdade, eu nem imaginava e nem entendia o que era depressão. Então eu não sabia que eu tinha. Eu não tinha um entendimento, né? Porque como era um sentimento comum para mim, como eu vou saber diferenciar um sentimento bom e um sentimento ruim? Então eu não sabia. Então eu vivia uma vida triste, depressiva, porque eu achava que era normal, que era o único sentimento que eu conseguia sentir naquele momento. E depois daquela postagem, onde, né, me chamaram para vir para a Arena, foi quando eu entendi que o que eu sentia não era normal, não era correto. Eu sentia aquilo, então eu precisava ser tratada, eu precisava cuidar de mim. E durante um bom tempo eu fui cuidando disso, eu fui me libertando de um sentimento que eu nem sabia que tinha. Então, Ô Lu, e como foi aquele primeiro momento? Você aceitou o convite para vir conhecer o Arena? Então, eu respondi para ela, então, eu não curto muito essas coisas de igreja, mas eu vou, mas não prometo voltar. E eu vim no Arena, na semana seguinte foi o Revisão de Vidas, eu já passei no Revisão de Vidas, eu me batizei no Revisão, e foi quando tudo mudou. E como foi seu primeiro encontro com Deus? Como foi aquele primeiro momento onde você teve um encontro verdadeiro? Naquele primeiro momento que você se sentiu amada? Aquele momento onde você sentiu que você era linda, que você era especial? Que de repente, de tantas dores, tantos sofrimentos, você entendia que você era filha do Pai. Como foi isso para você? Então, foi engraçado, porque
de tanto eu não acreditar, e quando aconteceu, eu não acreditei que estava acontecendo. E aí, tipo, foi tão lindo, Deus me tocando e tratando feridas que eu nem tinha o entendimento. Foi tão lindo sentir o amor de Deus, que desde a primeira vez que eu me batizei, eu nunca mais parei. Eu nunca mais parei, eu nunca mais desisti. Mesmo com um sentimento, muitas vezes, de querer parar, de querer voltar à rotina de antes, eu nunca ouvi essa voz, eu nunca me permiti ouvir essa voz. E eu nunca permiti ouvir essa voz e continuei até Deus tratar cada pedacinho dentro de mim, cada sentimento. E foi um ano, são 2 anos de batismo. E nesse primeiro ano foi um ano que Deus tratou, Deus sarou e curou. E Ele foi curando a minha timidez, a minha vergonha, a minha ansiedade, a minha insegurança. E com isso, diversas pessoas, começaram a notar. A minha família começou a notar uma diferença. Durante esse um ano, Deus tratando isso em mim, a minha família viu. E uma das coisas mais maravilhosas foi que eu não precisei fazer com que algo extraordinário acontecesse. Foi a minha mudança que fez com que a minha família viesse estar comigo na igreja. Foi a minha mudança que meu pai decidiu se batizar. Isso foi uma parte muito importante da sua vida, né, Lu? Foi algo que te marcou muito. A partir do momento que nós decidimos e nós aceitamos Jesus nas nossas vidas como único e Salvador, Jesus, Ele vem e Ele começa a transformar. Ele começa a curar. Ele começa ali a colocar a mão dele naquelas feridas, em todas as dores, tudo aquilo que causou tanto sofrimento. E foi assim que foi acontecendo com a sua vida. Foi. E no dia do batismo do meu pai, ele falou, ele estava com muita resistência. Ele falou que o motivo dele estar se batizando foi a minha mudança. Ele viu a minha mudança e decidiu se batizar porque ele acreditou que Deus, Ele faz, Deus, Ele age, Deus, Ele muda as pessoas. Através da minha mudança, teve o batismo do meu pai, que foi a coisa mais maravilhosa que eu vivi em Cristo, em toda a minha vida. Pois eu sempre orava e pedia para Deus para que toda a minha família estivesse comigo na igreja. Porque eu tive um dia uma visão que eu teria uma fileira com toda a minha família. E eu creio que esse dia vai chegar. Eu creio que logo mais essa fileira vai estar minha família inteira comigo na igreja. Amém, em nome de Jesus. É um testemunho que é muito forte, porque a Luana era uma menina que ela já não vivia mais, né, Lu? Assim como ali a passagem que fala sobre a filha de Jairo, a Luana, ela estava totalmente dormindo. Ela estava totalmente dormindo porque ela não tinha mais sentido nenhum da vida dela. E a partir do momento que ela conheceu Jesus, ela começou a ver a transformação. E através da transformação sobre a vida dela, através daquilo que Jesus começou a fazer, a partir do momento que ela se entregou verdadeiramente, ela começou a trazer vida. A sua vida começou a ter cor. E é assim que nós temos e sentimos quando nós conhecemos e começamos a viver tudo aquilo que Deus tem para nós. E Lu, fala pra gente hoje, como que você se sente? Você
se deparando aqui, contando para as pessoas que estão em casa, as pessoas que estão se conectando com a sua história hoje. Como que você se sente diante dessa experiência? De tudo aquilo que Deus vem fazendo na sua vida? Porque teve também algo da sua vida que você tinha muita dificuldade, que era falar. Exatamente. Eu sempre morri de medo de falar, de aparecer na frente das pessoas. E Deus tratou isso em mim. Mesmo que ainda seja um pouco difícil, Deus ele tem tratado cada vez mais. Hoje em dia eu sou líder de célula. Eu tenho uma célula em casa, onde a minha família são os meus discípulos. E eles têm crescido muito. E eu sou muito grata com isso. A minha tia e minha família tem esse problema de timidez e de vergonha, né? De falar, de se expressar, de parecer em público. E com essa célula, eles começaram a tratar isso. A minha tia, ela começou a trazer palavras, ela começou a participar. Meu pai ele tinha vergonha de orar igual a mim. Ele não conseguia, não chegava nem dizer um amém, porque ele tinha muita vergonha. Semana passada ele trouxe uma dinâmica, e essa semana ele vai estar dando a palavra. E isso é maravilhoso, saber que a minha família tem crescido tanto. Amém. É maravilhoso a gente ver aquilo que Jesus tem feito, né, Lu? Tem feito na sua vida, tem feito na vida da sua família. Porque a partir do momento que nós nos entregamos e nós vivemos aquilo que Deus tem para nós, o propósito que Deus tem sobre as nossas vidas, a gente vai passando um passo de cada vez. Foi assim que você foi vivendo, né? Um passo de cada vez. E a transformação que Jesus está fazendo, dia a dia. Porque ela falar, né, que a família é os discípulos dela. Então, para ela, isso é algo muito importante. É muito gratificante quando nós temos ali, quando tudo aquilo que Jesus ele faz nas nossas vidas, quando nós queremos que as pessoas sintam, né, Lu? Sintam isso. Elas possam viver aquilo que nós também estamos sentindo. Então, é algo muito maravilhoso. Lu, você tem algo que você gostaria de compartilhar com as pessoas de casa, diante disso que você nos contou, diante do seu testemunho, quem era a Luana? Hoje, você sendo uma líder de célula, né? Uma pessoa que tinha dificuldade de falar e hoje fala do amor de Jesus para as pessoas. O que você fala para essas pessoas hoje que de repente se encontra dormindo? Acorde. Por muitas vezes a gente desacredita na gente mesmo. Por muitas vezes achamos que não temos propósito, não temos valor. E a gente aceita a coisa mais terrível. Um cadinho assim que nos dá, a gente aceita, porque não reconhecemos o nosso valor. E Deus, Ele te dá muitas coisas. Ele dá coisas maravilhosas. E você pode viver isso. Você pode aceitar as coisas maravilhosas que Deus pode te dar. Só basta você tomar uma atitude. Deixar, mesmo que seja difícil, mesmo que não seja algo que você faça, mesmo que não seja fácil para você, permita que Deus faça. Ainda é um pouquinho difícil para mim, confesso, mas antigamente eu nunca estaria aqui. Eu nunca falaria na frente de uma câmera para que as pessoas pudessem escutar o meu testemunho e, com isso, as pessoas entenderem e querer mudar de vida, né? E isso é gratificante, saber o quanto Deus trabalhou em mim e saber que Ele também pode trabalhar na vida das pessoas, pode trabalhar
trabalhar na sua vida. Só basta você querer, só basta você decidir que você quer. Não importa como, não importa que lugar, não importa se você ainda tem problemas com timidez, com ansiedade, insegurança. Deus vai tratar isso em você até você ficar topzera, até você chegar no altar e ser chamada de pastora. Então, deixa Deus tratar o seu interior para que você possa receber o melhor dele, para que você possa dar o seu melhor e, através disso, ajudar as pessoas, salvar a vida. Com o seu testemunho, você pode salvar uma vida. Com o seu testemunho, você pode trazer a tua família. Com o seu testemunho, você pode ganhar uma nação. Então, não deixa a timidez, a vergonha, a ansiedade te parar, porque você pode fazer grandes coisas para Deus. E Deus, Ele vai te usar grandemente. Amém, em nome de Jesus. Lindo o seu testemunho, Luana. Assim como a história da Luana, assim como todas as palavras, tudo aquilo que ela compartilhou, né, com cada um de nós essa noite. É algo muito especial, porque por muitas das vezes nós achamos que nada vai mudar, que as coisas não vão acontecer, mas a partir de uma decisão sua, um posicionamento seu, tudo pode mudar. Tudo pode se tornar novo. Deus, Ele traz uma transformação de vida sobre as nossas vidas, sobre a sua vida. Só basta você querer. Para que nós possamos se conectar essa noite, que você possa entender o quanto o Senhor te ama. Por muitas das vezes nós achamos que não, né, Lu? A gente acha que não, que Deus não nos ama, que a gente não tem esse sentimento quando nos deparamos em situações difíceis. Mas a partir do momento que nós aceitamos e que Jesus, Ele vem, Ele entra, Ele faz o milagre acontecer. Amém? Bom, eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos, para que nós possamos encerrar essa conexão. Amém? Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade. Senhor Deus, hoje trazendo aqui o testemunho da Luana, tudo aquilo que ela viveu, em meio, Senhor Deus, os medos, as inseguranças. Senhor Deus, que nessa noite, se estiver alguém, ó Pai, que esteja nos assistindo e que se conectou com a história da Luana. Senhor Deus, que essa pessoa nesse momento ela possa se sentir abraçada pelo Senhor, que ela possa se sentir especial, o quanto ela é amada. Senhor Deus, que haja nessa noite, Deus, posicionamento de querer algo novo, de querer mudança, em nome de Jesus. Senhor Deus, que esse testemunho, ó Pai, venha de encontro com cada coração. Senhor Deus, que essa noite, ó Deus, o Senhor, Deus, toque em cada vida, Senhor Deus, trazendo um milagre de cura, Senhor, sobre cada coração essa noite, em nome de Jesus. Deus, nós declaramos, ó Pai, o quanto o Senhor é maravilhoso, Senhor Deus, o tanto que o Senhor tem feito, assim na vida da Luana, como na minha vida, e de tantas pessoas, Deus, que aceitou Jesus e tem uma transformação. Senhor Deus, que nós possamos, Senhor, viver tudo aquilo que o Senhor tem sobre nós, em nome de Jesus. Deus, nós te agradecemos por essa conexão e por tudo aquilo, Deus, que o Senhor tem feito sobre nós. Em nome de Jesus é que nós oramos e nós te agradecemos. Amém? Glória a Deus. Que você possa, então, ter um restante de noite especial, que Deus, Ele possa ter tocado o teu coração, assim como tocou o nosso essa noite. Amém? Que Deus venha abençoar a sua vida grandemente. Deus abençoe. Com a melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus.
escolhido fui, o meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Comigo. Quantos são filhos aqui nesse lugar? Quantos são filhos aqui nesse lugar? Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo,